continuando então. Olha, eu estou falando para vocês, então, a gente pode fazer um balanço do que é uma neuropsicologia da desonestidade, é você entender o seguinte: o indivíduo médio, ele tem fatores de irracionalidade, porque a nossa racionalidade ela é limitada. O processo de tomada de decisão é um processo econômico, e quando eu estou decidindo se eu vou cumprir uma regra ou não, a mesma lógica ela é embutida. Eu vou ganhar ou eu vou perder coisas, porque a desonestidade ou a honestidade é um balanço que eu faço, né, de uma equilibração entre aquilo que eu julgo como o certo e aquilo que eu quero, entende? Como é que eu vou organizar isso, tá? Nesse sentido, qualquer pessoa, a depender das condições, ela pode estar suscetível a cometer um ato de desonestidade ou não, ok? Mas por que é que algumas pessoas são mais contundentemente suscetíveis a isso? Primeiro, porque muito provavelmente, né, elas têm um histórico de violação a regras antigo. O nosso cérebro, como ele é plástico, ele tende a fortalecer os comportamentos que a gente está habituado a fazer, certo? Então, quanto mais você se envolve numa determinada atividade, maior é a dificuldade para mudar esse hábito. Por quê? Porque à medida que você se comporta, a rede se fortalece, o circuito ele se estabiliza, né? E embora a mudança seja possível, né? Quanto mais anos, quanto mais tempo, mais difícil a remissão ou a modificação de alguns comportamentos, de algumas condutas, alguma coisa assim, tá? Nesse sentido, então, o que você tem que entender é o seguinte: evolucionariamente falando, né, a nossa personalidade ela é uma expressão de um fenótipo comportamental, né, dos fenótipos comportamentais que existem nas populações humanas, tá? Então, por exemplo, todos nós temos comportamentos antissociais, todos nós temos comportamentos egoístas, entende? Só que nós guardamos esses comportamentos antissociais ou egoístas ou agressivos para situações muito específicas. O indivíduo médio, por exemplo, quando ele está jogando bola, ele dá uma entrada mais forte para, né, o que é um comportamento de hostilidade e de agressividade que é adaptativo num contexto de competição, né? E, por exemplo, de competição esportiva. A mesma agressividade que é bem-vinda nesse contexto, ela não é bem-vinda nas relações. Então, um homem que se sente ciúmes de uma mulher e para controlar esses ciúmes ele usa de comportamentos agressivos, nesse caso essa agressividade ela é disfuncional, desnecessária, violenta, entende? Mas ela existe. O que acontece é que muitos comportamentos, por conta de aprendizagem, né, eles são eliciados em momentos em que eles não são adequados, entende? Tá? Eles não são adequados. Mas a agressividade, algum nível de comportamento antissocial, ele existe, né, no momento, em grande medida, nas populações humanas. Né? Você precisa comprar um livro, você precisa ler um livro de um cara chamado Richard Dawkins, chamado O Gênio Egoísta. No livro O Gênio Egoísta, o Dawkins tem uma tese de que os nossos genes seriam predominantemente egoístas, que eles querem passar para a próxima geração, que nós somos um organismo, né, comandado por esses genes, e que isso daria luz ao nosso comportamento mais egoísta, mais essencialmente trancado, né? Se você parar para pensar, você é o produto de genes mesmo, né? Pelo menos 16 casais aí, se você parar para pensar em 3, 4 gerações antes de você, 3, 4 gerações antes de você, pelo menos umas 16 pessoas foram necessárias para que você estivesse aqui hoje, né? Configurada da forma como é que você está. Então a complexidade ela é enorme. De fato, o que está cruzando intergeracionalmente, né, uma geração e outra são genes. Né? É claro, eu costumo brincar dizendo assim, é claro que é uma analogia, é claro que é uma metáfora, né? Eu brinco. Lembra quando a gente assistia Power Rangers? Né? Os mais jovens, porque eu sou do tempo que a gente assistia Changeman, que a gente assistia Flashman, que a gente assistia, né? Era outra fita, porque agora eu tô quarentão, né, cara? Tô com 39 anos esse ano, já tô meia sola, então as minhas referências são outras. Minha referência é o He-Man, entendeu? Né? De desenho animado. Mas os Power Rangers, eles comandavam
o Megazord, que era quem? Que é, né? Então, os Rangers eram, na real, os gênios, assim, que estavam ali controlando tudo que rolava e que não rolava. Só que o Dawkins, ele vai dizer, então, né, que nós somos essencialmente egoístas. Mas ele também diz, lá no final do livro, que nós somos também altruístas. Nós somos uma espécie coletiva. Para analisar como faz sentido. Nós criamos o direito. Então, nós temos regras que normatizam e que regulam as nossas ações, certo? Beleza. Só que nós temos uma característica chamada agressividade, hostilidade, que ela faz parte da nossa natureza, ela faz parte do nosso repertório, ela está presente naquilo que os humanos são capazes de fazer, mas ela se expressa de forma variada, entende? Em alguns indivíduos, esses comportamentos são mais expressivos por conta de características psicobiológicas e de aprendizagem, tá? E, portanto, eles aparecem mais em alguns indivíduos do que em outros. Por exemplo, pessoas que têm o temperamento irritadiço, mas como assim? Olha para 2 bebês. Todo mundo que é pai de 2 filhos notou. Eu tenho 2 filhos. O meu filho mais novo, Antônio, é completamente... Ele já dá sinais de ser diferente, né, do meu filho mais velho em termos de temperamento, em termos de humor. Por exemplo, o meu filho mais novo, ele ri o tempo todo. Ele está dormindo na madrugada, aí ele abre um sorriso, dá uma risadinha e volta a dormir. Aí qualquer movimento que acontece, ele ri. Ou uma outra coisa que eu noto é que ele é muito sensível a sons. Qualquer som alto, ele se assusta, né? Então, é possível que ele tenha um humor menos irritadiço do que o mais velho. É possível, né? O mais velho tem essa mesma sensibilidade a coisas novas, um pouco de prudência, um certo medozinho de coisas que ele não conhece. Então, é isso que eu estou chamando de temperamento. Desse modo, como o sistema nervoso central, ele já se expressa mediante aos estímulos que até ele chegam, né? E a forma como ele responde. Quem tem filhos sabe, os filhos são diferentes, entende? Embora eles tenham o mesmo pai, embora eles tenham a mesma mãe, embora eles tenham, né, a mesma cultura, e embora os condicionamentos, né, o processo de aprendizagem sejam mais ou menos parecidos, embora nunca sejam os mesmos, né? Esse temperamento ele tem um papel. Então, você tem indivíduos que vão ser mais irritadiços do que outros, embora possam ser funcionais. E alguns indivíduos, eles vão ser menos irritadiços do que outros, embora possam ser tremendamente disfuncionais. Funcionalidade não tem nada a ver com característica, entende? Funcionalidade não tem nada a ver com característica. Então, uma pessoa ela pode ter uma determinada configuração e ser funcional, e uma outra pessoa pode ter outra determinada configuração e não ser funcional, tá? Mas o que acontece é que esses traços e facetas da personalidade, eles existem, tá? E eles são produtos tanto da nossa biologia quanto do nosso processo de aprendizagem. Eles são heranças tanto filogenéticas, tanto heranças da nossa espécie, quanto produtos da nossa cultura, produto dos nossos processos de aprendizagem. Tá? Eu costumo dizer que nós somos igual a um celular. Quando você compra o seu celular, ele não vem com um monte de aplicativo? Não vem? Mas você já usou esses aplicativos todos? Não, tem um aplicativo que está ali, que serve para alguma coisa, mas você nunca nem abriu. Mas ele está ali. Em algum momento, quando ele foi estimulado, em algum momento, no momento certo, pode ser que você descubra que o seu celular faz coisas que você nem imaginou que ele fosse capaz de fazer. Mas é uma herança filogenética, veio ali, está guardadinho, esperando o ambiente adequado, as ações adequadas para que ele se operacionalize, para que ele, né, surja, apareça, desenvolva. Mas aí o que você tem em contrapartida? Você tem os aplicativos que você baixa, correto? Você baixou o Uber, você baixou o Facebook, você baixou o Instagram. Não veio, a CIPA não veio no seu aparelho, né? Isso é cultura. Cultura é aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente baixa, entende? Então, o comportamento humano ele é um fenômeno complexo de interação entre biologia e ambiente. E é aí que vai entrar o que eu vou dizer a você. O que é o comportamento antissocial? Algumas pessoas. Então, basicamente, nós temos indivíduos altruístas e indivíduos egoístas. Tá? O ambiente em que a gente é criado, ele acaba por favorecer, né, em alguns casos, comportamentos mais egoístas e, em alguns casos, individualistas,
Em alguns casos, comportamentos mais altruístas, mais filantropos, mais solidários. Por exemplo, se você nasce no deserto, aí eu estou falando de um lugar inóspito, não estou falando dos Emirados Árabes, tá? Eu estou falando de um lugar onde os recursos para sobrevivência, conforto e reprodução são escassos. Você, por exemplo, tende a ter nesses grupos, como alguns grupos do deserto do Kalahari, por exemplo, comportamentos que vão favorecer a cooperação, a atividade em grupo, que vão favorecer o alto investimento parental dos pais nas crianças, no cuidado das crianças, né? Você vai ter relações, eu diria, enfim, que vão favorecer traços como traços de grupo, de funcionamento em grupo. Agora, você pega povos, por exemplo, como algumas tribos da Amazônia. Não sei se você já foi na região norte. A região norte, ela é muito, em termos de natureza bruta, né? Ela é abundante, né? Se você não tiver dinheiro, você tiver disposição para viver da natureza, você vai almoçar todo dia, porque tem peixe. A abundância de rios é muito grande, então assim, você vai comer, entende? Você não vai ficar sem. É diferente de eu estar numa cidade e ter que ter dinheiro, entende? Eu vou comer, tá? Tem regiões, por exemplo, que você está andando assim. Não sei se você já conheceu Belém, mas Belém do Pará, por exemplo, você está andando. Eu já estive lá muitas vezes. Cai uma manga na minha cabeça. Puf, estou andando, tem mangas lá, né? Assim, caio. Se eu tiver com fome, eu chupo uma manga. Sim, vocês estão me entendendo bem, vocês não estão me entendendo mal. O que eu quero dizer é o seguinte: num lugar onde as coisas são mais abundantes, as características tendem a levar à individualidade, entende? Então, por exemplo, aí esses nichos ecológicos, etnográficos, vamos dizer assim, estudos etnográficos mostram que algumas tribos, elas têm características diferentes, elas valorizam a competição, a força do guerreiro, o destemor, e destemor é enfrentamento, né? É força, é o combate. Os jovens passam por ritos de iniciação. Por que você acha que na América do Sul, por exemplo, em que nós temos países com um histórico de desenvolvimento econômico mais reduzido, né? Um histórico de sermos países que estão em desenvolvimento, né? Não países de primeiro mundo, como se costuma usar a expressão, nós flertamos bastante com ideologias socialistas, por exemplo, porque a gente tem um forte senso de cooperação. Quando a pobreza é grande, a gente dá a mão, fala, não, vamos se ajudar, entende? Mas quando você ouve falar, por exemplo, de um país como os Estados Unidos, e aí eu estou falando de maneira geral, não estou fazendo nenhuma análise sociológica, tá? Mas o que a gente ouve falar de senso comum, assim, é que eles são individualistas, de que eles são competitivos, e lá tem mais grana que aqui, entende? Então, quando um determinado ambiente ele é abundante em termos de recursos para sobrevivência, de uma forma mais abundante, os indivíduos parecem se permitir ser mais individualistas. Quando nós estamos numa situação de maior escassez, a cooperação com o grupo, ela tende a favorecer comportamentos que maximizam os recursos para todos, entende? Então, o que é o altruísmo? O altruísmo, ele é um egoísmo tardio. Como assim, professor? É assim, velho, olha só. Que doideira que é essa? Tem explicado muito isso. O egoísmo é quando eu quero as coisas para mim imediatamente, na hora, naquele momento. Correto? Agora, eu gosto muito do Padre Fábio de Mello. Vocês conhecem o Padre Fábio de Mello? Eu adoro o Padre Fábio. Eu olho para o Padre Fábio, a única coisa que eu penso, gente, esse homem deve ser cheiroso. Ele não tem um jeito de ser um homem cheiroso, né? Ele tem essa coisa assim, né? Ele é bonito, né? E um mestre das palavras, né, gente? Eu gosto muito. O Padre Fábio uma vez falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse assim, uma vez eu vi um cara que era tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Eu falei, caraca, que coisa linda, né? Que esse homem falou, por isso que eu gosto de ouvir ele e tal. E é isso, né? Quando a gente... Empatia é isso, é a gente olhar para o outro, enxergar o que o outro não tem. No caso desse exemplo do Padre Fábio, o cara, ele enxergou que ele tinha tudo.
mas ele não tinha nada ao mesmo tempo, né? Ele era um pobre. A empatia nos faz fazer isso. A gente se coloca no lugar do outro. A gente, quando se coloca no lugar do outro, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente se imagina naquele lugar. Então, quando você vê um cara na rua, situação de rua, né? Com todas as privações possíveis que você imaginar, você ajuda o cara. Porque você não está ajudando o cara, você está ajudando a tua projeção lá. Você fala, oh meu Deus, o mundo dá tanta volta, posso ser amanhã, posso ser eu nesse lugar. Vem aqui, filho, toma um copo d'água, ppp, ou toma aqui, vou te dar, vamos comprar uma comida ali para você, ppp. Porque você espera, de verdade, que quando você estiver numa situação difícil, alguém te ajude. Você espera que quando chegar a sua vez, alguém vá se colocar no seu lugar e vai estender a mão para você. Então, o altruísmo, ele é de algum modo uma espécie de egoísmo que beneficia a espécie, não o indivíduo. Porque se nós não cooperássemos uns com os outros, nossa espécie desapareceria. Se eu não tivesse o mínimo de cooperação grupal, se eu não tivesse o mínimo de coesão social, o mínimo do mínimo, nós íamos nos autodegladiar com muito mais frequência. E isso é um risco do ponto de vista da espécie. E o que uma espécie quer? Ela quer sobreviver. Ela quer se manter. É quase um mecanismo de autorregulação, entende? Por isso que todas as grandes religiões do mundo têm na base do seu princípio fundamental o altruísmo. O que a gente aprende no cristianismo? Eu, por exemplo, sou cristão católico. O que a gente aprende no cristianismo? Né? A gente vai na missa, o que a gente canta na missa? Prova de amor maior não que doar a vida pelo irmão. Mas isso também é o que fode a gente para um outro lado, já vou explicar isso. Porque se o seu altruísmo é excessivo, você não começa só a se doar pelo outro, o que é muito bom, mas você passa a se negligenciar pelo outro. E isso é ruim. Isso leva à depressão. Eu vejo isso todo dia no consultório, entende? Mas é uma outra questão que não vem ao caso aqui agora. Preciso me focar no que eu estou dizendo. Então, você tem indivíduos que vão cumprir as regras, indivíduos que vão respeitar a lei, que vão respeitar algumas convenções, que vão respeitar, de maneira geral, os tratados, os acordos intergrupais, o pacto social de maneira geral. E você vai ter um indivíduo, porque eles têm um altruísmo mais expressivo. Tanto em termos de inclinação psicobiológica como tendência natural, como quanto experiências de aprendizagem que vão formar essa personalidade lá na frente. Só que eu tenho uma pequena porcentagem de indivíduos que já tinham algumas vulnerabilidades psicobiológicas e tiveram experiências de aprendizagem que os colocaram nos braços do crime. Né? E que, de algum modo, eles gostam dessa vida. Entende? E essa galera não vai respeitar as regras, entende? Uma colmeia, uma abelha, quando ela pica você, ela morre. Ela solta o ferrão, segundo o que me disseram. Ou seja, ela faz isso em nome do grupo. Ela protege você em nome do grupo. Só que num grupo de humanos, a natureza, né, ela dotou a gente de variabilidade. Se olhar para um grupo de formigas, você vai ver que tem a operária, a soldada, a rainha. O mesmo genótipo, todas elas. Mas elas têm um fenótipo comportamental diferente. Elas se comportam com funções de maneira diferente. Por quê? Porque num grupo você tem que ter variação. A evolução, ela só acontece a partir da evolução, a partir da variação. Então, para haver o processo evolucionário, você tem que ter variabilidade genética, reprodução diferencial e você tem que ter um ambiente propício. Essas coisas elas se articulam de um modo a produzir variação. A variabilidade genética, o pool gênico, ela garante a variedade. Né? Ela garante a variedade. A reprodução diferencial, quem cruza com o quê na hora da reprodução, garante o quê? Garante as combinações. E o ambiente seleciona quem se reproduz ou não. E é isso o que gera a grande variabilidade de comportamentos humanos.
Só que a gente tem, na nossa natureza, traços antissociais que foram selecionados. Você já assistiu Prison Break? Já assistiu Prison Break? Você lembra quem que era o professor? O professor de química do ensino médio, uma mulher grávida com um filho com uma deficiência, descobre que tem câncer. Não tem grana para tratar, porque é caríssimo, não tem grana para tratar, está esperando outro filho e tem um filho com deficiência que precisa de uma série de suportes. O cara era o indivíduo médio. Era um professor, boa gente, numa boa vizinhança, entende? Só que a vida coloca ele diante de uma situação em que ele está fudido. O que ele faz? Encontra o aluno do ensino médio, que está vendendo droga, se aproxima desse aluno, no enredo geral é esse, spoiler, não estou nem aí. Aí ele encontra o cara e faz amizade, acaba se aproximando numa amizade, foi um ex-aluno dele do ensino médio, e como ele é químico, ele vê a porcaria de droga que o moleque faz. Fala, mas isso é muito ruim, velho. Aí ele usa o conhecimento de química dele para fazer um processo de refinamento do produto. E aí eles criam um cristalzinho para vender que vira uma febre, né? E aí ele fica muito rico, muito rico. Tem uma cena que ele começa a guardar, Breaking Bad é o nome da série. Ele guarda muito dinheiro, muito dinheiro. E você vai percebendo ao longo do que ele vai ficando mal. Que ele vai percebendo a vantagem de ser hostil, a vantagem de usar a agressividade de forma a sobreviver e a se defender. Aí ele vai pegando, a personalidade dele é completamente transformada. Ele sente muito medo no começo, mas ele está tendo um nível de recompensa muito alto, ele muda. Então, o que eu quero mostrar, usando a analogia dessa metáfora, é a circunstância a que ele estava acometido fez com que ele lançasse mão de um repertório antissocial que o ajudou a lidar com os problemas que ele tinha. Dinheiro para cuidar do câncer e da família dele. Embora esses mesmos comportamentos trouxessem outros problemas para ele, a vida do crime, lidar com riscos, também resolveu uma série de problemas. Então, foi as circunstâncias a que ele estava cometido que fez com que ele tivesse que lançar mão de um repertório que estava ali em stand-by, mas que, dada a funcionalidade, né, dos mecanismos comportamentais que a gente conhece, de reforçamento, de aprendizagem, foram levando ele basicamente a modificar todo o funcionamento, todo o seu padrão de funcionamento, assumindo riscos e fazendo. Então, esse é um exemplo de como um indivíduo completamente inofensivo, dependendo da situação em que ele está, ele tem uma conduta antissocial. Você pode, por exemplo, numa situação em que é vida ou morte, matar alguém. Antes ele do que eu. É instinto de sobrevivência. Correto? Só que você tem alguns indivíduos, por exemplo, que ao longo da vida desenvolvem um transtorno de personalidade antissocial. Então, como eu estou dizendo, você é um processo. Você tem genética, ambiente, né? E comportamentos de risco que, articulando-se de forma conjunta, formam um processo de aprendizagem. Ok? Por exemplo, existem pesquisas, o indivíduo antissocial, o indivíduo com um transtorno de personalidade antissocial, o grupo subclínico lá, o grupo que tem psicopatia, que é o ponto mais grave desses comportamentos antissociais, né? Que a gente já está numa condição psiquiátrica, né, de transtorno de personalidade antissocial, ele é o extremo oposto do cara que é extremamente amável. Então, a amabilidade é um traço de personalidade, vamos dizer, que está distribuído na população, vamos dizer nessas formas. Só que ele varia na população. O indivíduo médio, ele é mais ou menos amável. Ele não é um antissocial, mas também não é um baita de um cuzão. Ele é um cara mais ou menos legal. Mais ou menos legal. O que acontece com algumas pessoas? Algumas pessoas, elas têm uma amabilidade mais reduzida. Então, por exemplo, um indivíduo médio, ele dá bom dia assim, ó. Bom dia. Um indivíduo acima da média em amabilidade, ou seja, um pouquinho mais legal que ele, dá bom dia assim, ó. Bom dia. Isso num estado de humor
neutro, um estado de humor normal, tá? Ele não está nem feliz nem triste. Um indivíduo com uma amabilidade um pouquinho menor e com um neuroticismo um pouquinho alto, uma amabilidade menor, mas nesse caso eu tenho que acrescentar um neuroticismo um pouquinho alto, ele dá bom dia assim, ó, se ele desviar de 0 para -1. Bom dia. Bom dia por quê? Entende? Ele muda. Então as pessoas, elas variam em termos de amabilidade. Quanto mais amável, mais altruísta, mais se sacrifica. Gandhi, Jesus chegou a morrer numa cruz. Olha o tamanho do sacrifício que faz, para nos ensinar que nós precisamos cultivar e que que doar a vida pelo meu irmão é a melhor forma. É claro. Na base dessa construção mitológica, você tem o quê? Você tem a sabedoria da espécie de que eu tenho que deixar um algoritmo cultural que ensine que eles não podem se degladiar, porque se esses replicantes, como diz o Richard Dawkins, eles ficarem se voltando contra si, nós vamos morrer, a espécie desaparece. E a vida quer viver. A vida quer viver, entende? Beleza. Só que você vai ter os indivíduos que têm mais dificuldade com isso. O ponto mais grave é o cara com transtorno de personalidade antissocial, que é o indivíduo que tem uma psicopatia. Que ele é perigoso para os próprios perigosos. Os próprios caras que estão ali já na vida do crime têm medo daquele cara, porque sabe que ele é perigoso, porque ele é altamente instável, altamente mau, às vezes altamente inteligente, depende da configuração de personalidade que ele tem. Entende? Então, o comportamento antissocial, ele também faz parte da nossa natureza, tá? Existem alguns estudos mostrando isso, vou comentar aqui com vocês. Aguenta aí mais um pouquinho na aula, gente? Já é meio-dia, vocês aguentam aí mais um pouquinho aí? Então vamos lá. Ó, o que é o transtorno de personalidade antissocial? Ele já foi chamado de mania sem delírio, já foi chamado de insanidade moral, já foi chamado de egopatia. E mais recentemente ele é chamado de psicopatia. Pessoas que têm essas características, por exemplo, elas tendem a aumentar o risco de morte na vida delas. Tem um estudo, por exemplo, sobre delinquência e mortalidade, um estudo de 50 anos, assim, né? Que acompanhou 1.000 em jovens delinquentes e não delinquentes. Então, a taxa de mortalidade dos jovens que apresentam algum nível de delinquência, né? Que aí tomem aqui como sinônimos de um comportamento antissocial muito severo, muito intenso, morrem muito mais cedo, morrem muito antes, né? Quando pelo menos é o que os estudos apontam aqui, né? E o que você tem? O transtorno de personalidade antissocial, ele faz parte, né, do DSM, ele está lá dentro dos transtornos de personalidade que nós conhecemos, né? Ele não me falha a memória, eu posso estar errado, mas eu acho que é o grupo B, e eles são chamados de erráticos, né? Então, por exemplo, você tem que entender que esse tipo de comportamento ele pode começar a dar sinais a partir ali da pré-adolescência, antes dos 10 anos de idade. Então, a criança apresenta transtornos de conduta. Isso pode começar, por exemplo, a partir de um TOD, de um transtorno opositivo desafiador, o desafiante opositivo, que pode migrar para um transtorno de conduta, né? Aí a gente tem critérios. O diagnóstico de uma psicopatia, por exemplo, ele tem que ser dado depois dos 18 anos, mas com essa pessoa tendo já um histórico de transtorno de conduta anterior, né? E aí a ausência aí a partir dos 10 anos de idade, né? Se ele não tiver nenhum critério antes também, ele também tem que ter emoções pró-sociais limitadas, ou seja, apresentar já uma preocupação com o outro mais diminuta, né? Uma menor sensibilidade aos interesses das outras pessoas, né? Mas, de fato, já existem condições de neurodesenvolvimento problemáticas ali rolando que precisam receber uma intervenção muito, muito precoce para que elas não evoluam para condições do tipo que eu estou dizendo aqui, né? A gente sabe da comorbidade, né? Da relação que existe entre transtorno de déficit de atenção, transtorno de conduta e psicopatia, né? Em jovens, né?
parece um grande fio da meada em alguns casos, né, em que uma coisa vai se amarrando na outra. Mas uma coisa que você tem que entender é que um transtorno como esse, de psicopatia, em que você tem indivíduos, né, patologicamente antissociais, ele não acontece assim do dia para a noite. Ele é uma conjunção de fatores que envolvem variáveis biológicas, ambiente e situações específicas de aprendizagem. Por exemplo, na literatura especializada, nós temos estudos que falam de um tal gene MALA, em que as pessoas que elas possuem esse tipo de polimorfismo genético, né, elas parecem ser mais suscetíveis, por exemplo, a se responderem com agressividade ou ocorrer mais riscos, a correr mais riscos. Né? Um exemplo, e aí tem estudos que pegam crianças desde o bebê, desde o berçário, e acompanham elas longitudinalmente até a vida adulta, em um município. Tem pesquisadores que fizeram isso. E eles observavam o seguinte: eles queriam saber se as crianças com essa característica se envolveriam com problemas na justiça na vida adulta. O que eles observaram foi o seguinte: eles separaram 3 grupos de crianças dessas 1000 crianças do município, sei lá. O grupo que tinha o gene, o grupo que tinha, tem 3 condições: ter o gene, não passar fome, não sofrer violência física, abuso, não ter o gene, passar violência física e passar abuso, ter o gene, não passar violência física, não passar abuso. Tipo, 3 condições assim. O que eles perceberam? Não passar fome é desnutrição, né? O que eles perceberam? O grupo de jovens que tinha problemas com o crime, com a justiça, na vida adulta, era especificamente o grupo que tinha o gene, sofreu desnutrição e sofreu violência, abuso psicológico, sexual e psicológico, violência física, sexual e psicológica. O grupo que tinha o gene, mas não passou fome, nem sofreu violência, não desenvolveu problemas com a justiça lá no futuro. O grupo que tinha o gene, né, que não tinha o gene e que passou fome, sofreu violência, também não se envolveu com o crime. E então esses estudos começaram a mostrar que era a junção dessas 3 características que parecia ter um desfecho problemático, entende? Que parecia gerar um desfecho problemático em termos de ajustamento social. E nós temos uma série de evidências que mostram que os indivíduos que têm esse transtorno de psicopatia, por exemplo, eles apresentam algumas características neurofisiológicas muito específicas. Por exemplo, baixos níveis de excitação cortical, ausência de medo e insensibilidade. Tem. Pessoas que não têm medo são pessoas que se arriscam. Então, o comportamento... Então, lembra que eu estava explicando a vocês sobre o indivíduo médio? O indivíduo médio, ele sente medo. Se por algum motivo a percepção do que está acontecendo mostra para ele que aquilo não oferece risco, porque ele está desatento aos padrões, mas oferece recompensa, ele entra na cagada. Ele faz uma coisa que ele não devia. Né? Por quê? Porque o cérebro dele, por uma questão de ponto cego, não ativou o sistema de defesa, de evitação de risco. Agora, indivíduos que têm transtorno de personalidade psicopática, alguns estudos mostram anormalidades na amígdala, mostram deficiências na expressão do medo. Né? Se você bota um recurso de resposta fisiológica na mão de um cara, se eu colocar na sua mão aqui um skin response, né, que vai medir a tua responsividade a um estímulo que é amedrontador. Então eu coloco aqui um eletrodo na tua mão e falo para você assim, Patrícia, você vai tomar um choque quando for 12h15. Se você é um indivíduo médio, você já começa a ficar ansioso. O medo já começa a surgir muito antes, porque a tua ansiedade de antecipação. Um indivíduo como esses que eu estou descrevendo, os estudos mostram o contrário, a atividade fisiológica é bem reduzida. Ou seja, ele não tem medo. Ou seja, ele se aflige menos. Como ele se aflige menos, ele corre risco.
Falar, mas se você for lá fazer aquilo, o cara vai te dar um tiro. Você pode ser pego, você pode ser preso. Ele fala, se foda. Ele não tem medo. Agora você não. O teu esquema marca lá com você, só que você tem compromisso. Sabe o que você faz? Fica com medo. Aí ele marca num lugar que é público, passa um monte de gente. Você fala, ai não, vamos em outro lugar, vamos lá naquele que você não quer ser visto. Aí você marcou um dia, ele te chamou, você foi. Você não resistiu à tentação e foi. Você chegou lá, passou um colega seu de carro e te viu. O cara não tinha chegado ainda. Ô, fulana, e aí? Você ficou com medo, você foi embora. Sabe por que você atravessa? Antes de atravessar a rua, você olha para os dois lados. Você tem medo. Se você não tiver medo, você morre. Porque se atravessa sem olhar, o carro te pega. Por que é que o indivíduo muito antissocial, ele faz as atrocidades que ele faz? Porque ele não experimenta medo. Mas isso não o torna um psicopata. Porque isso o torna destemido. O que o torna, vamos dizer, é uma configuração específica. Por quê? Existem muitas pessoas que são extremamente destemidas, mas são extremamente altruístas, amáveis. Então, um cara que não tem medo, mas é extremamente amável, ele se torna um bombeiro. Porque o bombeiro, ele põe a vida dele em risco para salvar a vida de outras pessoas. Está entendendo o que eu quero dizer? Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, se você olhar só em termos de redução do medo no comportamento de um indivíduo que tem um perfil antissocial e comparar ele com um herói, eles não vão ter diferença. Se você considerar o critério medo. Por quê? Porque um cara sem medo, ele pode ser um herói. Eu estou vendo um caminhão vindo, tem uma criança que pode ser uma vítima de um atropelamento. Eu pulo na frente do caminhão, eu dou um salto, eu dou um giro, eu pego a criança, sai, plá, jogo ela lá para lá na calçada. E salvo ela. Todo mundo fala, cara, você é louco. Você entrou na frente do caminhão que estava a milhão, velho. Por um pouquinho ele não te pega, você salvou a criança, você é foda. É, ele é foda. Porque ele é destemido. Porque ele não tem medo. Só que esse cara você vai gostar dele. Então, não ter medo não é sinônimo de ser antissocial. Por isso que uma avaliação psicológica, uma avaliação de personalidade, preconizada constitucionalmente e ignorada por muitos juízes, pega o artigo 59 lá, de quando ele precisa fazer a dosimetria da pena, quando ele precisa levar os condicionantes em condição para poder aferir a pena. Tá lá, ó, personalidade do agente. Só que alguns confundem isso. Ah, mas eu não posso fazer a avaliação da personalidade porque o cara não pode pagar por ser quem ele é. É verdade, se você for puni-lo. Mas se ele for perder um direito, tem que ser levado em conta. Por quê? Eu não diria para se avaliar a personalidade com finalidades de aumentar a punição. Entende? Porque aí é lombrosianismo. Se eu usar uma característica de uma pessoa para justificar o crime dela, eu vou estar, aí sim eu vou estar julgando ela por ser quem ela é, e ninguém tem culpa de ser como é. Vocês estão me entendendo bem. Vocês não estão me entendendo mal. Mas imagina a seguinte situação. Prendemos uma quadrilha. Algumas pessoas foram presas, estão envolvidas, mas claramente algumas pessoas parecem ser laranjas. Mas eu tenho dúvida se ela realmente estava envolvida no esquema ou não. Devo eu punir essas pessoas todas da mesma forma? Devo eu? Não. Pelo menos não deveria. Por quê? Porque todo mundo tem amplo direito à defesa. Será que se eu fizer uma avaliação da personalidade de uma dessas pessoas das quais eu tenho dúvida do envolvimento e descobrir que nessa avaliação eu claramente tenho informações de que ela é suscetivelmente, ela é sugestionável, né? Ela tem uma susceptibilidade alta, ela tem uma fragilidade grande em termos de instabilidade emocional, ela tem uma inteligência médio inferior e que claramente ela foi usada. Você acha que a avaliação da personalidade faria a diferença na hora de eu entregar uma dosimetria? Por mais que ela pudesse responder, sim.
Só que o que acontece com a maior parte dos juízes? Eu estou falando isso para você porque eu dou aula em 2 escolas de magistratura, né? Em pós-graduações de escola de magistratura, né? Então, eu dou aula para juízes federais. Então, eu tento explicar isso para eles, eu tento mostrar isso para eles, né? Que em algumas situações, fazer esse tipo de avaliação faz toda a diferença na hora de você montar, né, o entendimento de toda aquela situação. Tá? Então, o que acontece? Um indivíduo antissocial, voltando lá para a aula para a gente ir fechando, ele tem essas características todas. Né? Essa aqui é o da excitação, você está olhando aí, ó. Isso aqui é um estudo, ó, tá vendo? Que compara, por exemplo, a eletroencefalografia, a condutância de resposta da pele, né? Em indivíduos com psicopatia e sem, mostrando que a responsividade ao medo fisiológico ela é diferente. Né? Então, você tem uma hipótese desse temor, ou seja, os sistemas cerebrais desse indivíduo, eles estão funcionando de maneira diferente. Embora ele tenha uma compreensão plena de tudo o que acontece desse indivíduo com psicopatia, né? Mas ele tem entendimento, entende? Porque, por exemplo, quando a avaliação pressupõe que você tem que entender se o indivíduo ele tem capacidade de entendimento e de autorregulação, né? E é isso que vai nos dizer da presença ou não de uma insanidade mental, né? Que é o que você tem que entregar, né? Quando você faz um processo pericial, por exemplo, dentro da seara penal. Se o crime da pessoa envolveu uma situação em que a gente precisa ferir, se aquela condição ela foi impactada por algum tipo de condição psiquiátrica que o impediu, por exemplo, no momento do crime, autorregulasse, autodeterminasse, né? Controlar o próprio comportamento. Isso é importante. Porque pensa comigo aqui, ó. Duas pessoas. Uma é um indivíduo típico. E a gente já viu que o indivíduo típico tem uma série de vulnerabilidades. Tá? Ela pega o carro para sair à noite. E aí ela atropela alguém. Tá? Atropela alguém. Agora vamos pegar um indivíduo que está sob efeito de um transtorno bipolar. Está numa fase de mania. Ou seja, está completamente automatizado. Quem tem mais chances de se envolver acidentalmente em um crime de trânsito, por exemplo? O cara típico que vai pegar o carro e sair, ou o cara que está numa fase de mania? Quem tem uma vulnerabilidade a ter um processo de distração maior? Eu não estou falando que o cara com mania comete crime, o que eu estou dizendo é o cara sobre um estado psiquiátrico de emergencial, sobre ele experimentando uma emergência psiquiátrica, ele aumenta as chances dele se envolver com acidentes, com delitos, com situações em que ele pode, por algum motivo, desrespeitar a lei, pela sua vulnerabilidade, entende? Qual dos dois tem? É provável que ambos possam se envolver, mas é provável que quanto mais vulnerável mentalmente alguém está, maior seja a sua fragilidade para não conseguir lidar com algumas situações que estão rolando ali na hora. A mesma coisa. Então, quando você vê uma criança, por exemplo, com 4 anos que tem pouco medo, você tem que ficar velhaco. Não porque ela é uma psicopata, mas que se ela não for uma criança bem educada, bem condicionada, se você não começar... A criança tem pouco medo. Se você não fizer um trabalho para canalizar esse pouco medo para uma coisa produtiva... Por exemplo, eu não sirvo para ser médico. Eu tenho inteligência para ser médico. Mas eu não tenho outras coisas para ser médico. Eu vejo sangue, eu já me encado todo. Você vê muito sangue, você vê um negócio ali, o corpo abriu, cortou, eu já me desorganizo, porque eu não tenho... Eu sei que também é treinamento, eu sei que também... Mas você imagina para ser um cirurgião, o quanto você precisa dominar, o quanto você precisa de cortar, abrir, o quanto você precisa de uma certa frieza, uma não responsividade para você abrir, fazer o coração de uma... Vocês estão me entendendo bem, entende? Então, por exemplo, se a gente não pega uma criança com 4 anos, em que a gente vê que ela é ousada, destemida, se a gente não faz um trabalho para que ela se torne um bombeiro ou um cirurgião,
Ou seja, usando aquela ousadia, aquela inteligência, né, para ela virar um herói, o crime pega essa criança e usa a ousadia e a falta de medo para fazer coisas fora da lei. E aí recompensa, valida ela, supre as necessidades emocionais que a família devia estar suprindo. Então valida ela, porque ela faz coisas ousadas. Você é corajoso, você é foda, cara. Você foi lá, você não teve medo de ser pego, você foi lá e entregou mesmo, tá? Dá um dinheiro para ele, ainda valida ele. Vem aqui, passa, você é foda. Aí o moleque tem essas características que a família não entende. E aí a família fica pedindo para ele fazer coisas típicas, que a criança quer ser igual às outras faz. Aí cobra ele, você não obedece, você é de outro jeito, você é não sei o quê. Aí ele frustra, aí ele não é validado, aí ele não recebe emocional. Aí ele é validado na rua, pelo crime. Entende o que eu quero dizer? Se você não entender como essa criança funciona, para que você possa intervir com ela de forma inteligente, entende? Por exemplo, eu fui ser esperto com desenvolvimento na faculdade. Eu sempre fui inteligente, mas na escola, a escola não me aproveitava. Por quê? Porque eu era diferente. Todo mundo escutava a Legião Urbana. Eu escutava Tião Carreiro e Pardinho. Eu não tô nem aí que você não escuta Tião Carreiro e Pardinho. Eu escuto Zique e Zeca, Zila e Zalo, Liu e Léo. E eu tenho 14 anos. E aí? Então, quer dizer, quando você tem crianças que são muito diferentes umas das outras, e você não sabe aproveitar bem aquilo. Então, quer dizer, eu sentia, por exemplo, na escola, que era escola pública, os professores não aproveitavam bem. Hoje eu olho e vejo isso, né? Hoje eu olho e vejo isso. Então, eu acabava me sentindo meio excluidão, ficava meio de lado, fazia coisas diferentes. Eu era meio diferentão, né? Meio bobo, meio doido, né? Mas, agora pensa o contrário. Pensa uma escola capaz de enxergar as diferenças. E quando eu entrei na faculdade foi diferente, eu fui validado. Então, alguém olhou e falou, caramba, garoto, isso que você falou é bacana, hein? Isso faz sentido. Aí você falou, opa, peraí. Alguém falou que o que eu fiz foi legal? Que massa, eu quero ser assim, entende? Aí pronto, aí você já engaja-se, a mesma coisa. Então, o que alguns estudos mostram é que algumas crianças, por exemplo, aos 4 anos, né, ela está publicada na American Journal of Psychiatry, olha lá. Inclusive um estudo do Adam Rain. Compra esse livro aqui, Anatomia da Violência, Adam Rain, tá vendo? Que ele é foda. E aí tem uma série de explicações muito boas, tá? E aí você vai dizer que você tem que intervir muito cedo. Por quê? Porque o segredo está na onde? Está no ambiente. Então, atenção. Para a gente fechar a nossa aula, 12h25. Vamos fechar a nossa aula. Não existe, para a neurociência, de maneira geral, cadê vocês aqui? Uma personalidade criminosa. O que existe é a personalidade do criminoso. Por exemplo, 2 criminosos podem ser completamente diferentes. Eu vou dar um exemplo para você, o seguinte. Um cara muito perigoso, vou montar para você. Um cara muito perigoso, ele tem uma amabilidade reduzida, o neuroticismo reduzido, ele tem uma conscienciosidade alta, que significa ele é aplicado, ele é metódico, ele é organizado. Ele tem uma inteligência alta, ele tem um nível de abertura médio, de curiosidade médio. Esse cara é perigosíssimo. Por quê? Porque se ele tem o neuroticismo reduzido, ele não se desestabiliza. Se ele tem a amabilidade reduzida, ele é mau. Se ele é muito inteligente, ele é muito esperto. Se ele tem uma extroversão acima da média, ele é bem persuasivo. Então, você imagina um cara com uma habilidade reduzida, muito inteligente, muito aplicado, ele vai ser o chefe de uma organização criminosa. Porque a amabilidade é reduzida. Agora eu vou mudar o cenário para você entender. Se eu tiver um cara que ele tem a amabilidade reduzida, a inteligência reduzida, o neuroticismo, a instabilidade emocional alta, e não for um cara que se comunica bem, tiver uma extroversão lá, sei lá, média inferior, fala mal, então eu tenho um cara altamente instável, pouco inteligente, né? Esse cara é um barril de pólvora.
ele pode confundir as coisas, ele pode se influenciar, ser massa de manobra e ele reage agressivamente. Então, o que você tem nessas duas condições? Você tem um indivíduo altamente perigoso por ser extremamente, por ter uma personalidade sofisticada, mas por ter uma amabilidade muito reduzida. Por exemplo, o Hannibal Lecter. E por um outro lado, você tem um cara que é extremamente perigoso, mas porque é todo caótico, porque é um barril de pólvora. Tipo alguém em surto, mas que uma amabilidade reduzida. Entende? Que está tudo desorganizado, que está tudo descontrolado. Então, o que faz alguém é a interação complexa dos fatores. A genética carrega a arma. A psicologia faz a mira, o ambiente puxa o gatilho. A genética carrega a arma, mas a genética sozinha não dispara. Isso depende da motivação do cara em termos de busca de recursos. Isso depende da psicologia dele, isso depende do perfil dele, da personalidade dele e do estado emocional do momento em que ele se encontra. Então, a genética carrega a arma. O quanto essa arma ela vai ser um 22 ou ela vai ser uma 12, isso varia por conta da variabilidade. E isso também vai variar em função, né? Essa variabilidade também envolve os fenômenos psicológicos. Dependendo do perfil psicológico que ele tem, né? O gatilho para disparar essa arma é mais sensível ou não. Ou tá com a pressão adequada, ajustada. Mas quem puxa o gatilho é sempre o ambiente, entende? É sempre o ambiente. Então, dentro da seara criminal, um neuropsicólogo forense tem muito a contribuir com os advogados. Sobretudo, quando a gente pensa em termos de assistência técnica, do quanto a condição processual, a condição criminal que o cliente dele está envolvido, ela pode se beneficiar, não, de uma assessoria de um neuropsicólogo forense, né, que entenda dessas questões, no sentido da elaboração de estratégias para defesa, ou mesmo do outro lado, entende? Do quanto esse tipo de saber especializado ele pode beneficiar os operadores do direito nisso. Mas os advogados ainda são muito tímidos. A maior parte, e acabam perdendo muito por ignorar algumas coisas. Os juízes também, de alguma forma, ignorando algumas coisas, acabam tomando decisões que poderiam ter sido melhores por alguns detalhes, né? A maior parte das coisas, por exemplo, que eu atendo aqui, né, aqui no meu consultório, aqui no meu escritório, ela vem de coisas de vara de família, de varas de infância. Os advogados criminais são mais tímidos para nos procurar, mas deviam, entende? Deviam, porque tem uma série de situações em que se beneficia. A maior parte dos psicólogos estão alocados com as questões que envolvem família, que envolvem infância. Mas e aí? E o direito penal? O direito penal não precisa de perícia, não precisa de avaliação, não precisa de... né? Então, bom, eu sou um neuropsicólogo forense, se você é advogado, precisar do meu serviço, precisa da assistência técnica, beneficia-se muito, os clientes se beneficiam muito dessas condições. E é por isso, minha gente, que essas são algumas das coisas em que a neurociência criminal ela pode ajudar tanto o direito quanto a psicologia a pensar, né, os tópicos que envolvem o comportamento criminoso, as neurociências e a justiça em si.